Olá pessoal, vamos dar início então à parte 2 do tópico 8 do curso de redes neurais, oferecido pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Esse tópico vai abordar dois assuntos: redes convolucionais e dropout, que é uma técnica de regularização, né? A maior parte dos slides vai estar voltada para redes convolucionais e vamos fechar o tópico falando de dropout. Está aqui um índice geral, com todas as principais seções a serem cobertas. Okay? Esse material está baseado nessas fontes. Toda vez que aparecer material delas, eu não vou voltar a mencionar que parte das figuras foram tomadas dessas duas, foram extraídas dessas duas primeiras fontes. Também tomei algumas figuras desses dois vídeos do Isaac Dogan e também de um vídeo do Sarai Raval. Okay? Bom, a relevância de redes convolucionais em Deep Learning é muito grande e tem aumentado cada vez mais. E não só restrito ao tratamento de imagens, né? Ela também está sendo muito bem sucedida no tratamento de séries temporais, sinais de áudio e outras frentes, em virtude da facilidade com que a gente consegue aplicar a convolução também nesses cenários. Okay? Enfim, mas o grande sucesso se deu inicialmente no tratamento de imagens, né? De modo que camadas convolucionais seguidas ou não de operações de subamostragem, né, como max pooling, nós vamos ver mais adiante, tem se mostrado o estado da arte, tem um desempenho imbatível e todas as propostas que vencem competições e que produzem a melhor performance em aplicações da literatura acabam recorrendo ao uso de camadas convolucionais, que já podemos definir aqui como filtros extratores de atributos, como vai ficar mais claro em breve. Nós podemos chamar de rede neural convolucional, rede convolucional, como é o título aqui desse tópico, né? Ou em inglês, né, Convolutional Neural Network, ou ConvNet, ou CNN também, que são denominações equivalentes, né? Vamos lá. A inspiração para os primeiros modelos de redes convolucionais está vinculada, né, a esse paper de 1959 aí, de campos receptivos, né? E, de fato, o nosso aparelho, nosso sensor visual, né, nosso aparelho óptico, ele possui esses campos receptivos, né? E de modo que quando a luz incide num subconjunto de, vou chamar aqui de pixels, né? Mas um subconjunto aí dessas bolinhas que vocês estão vendo, né? Alguns neurônios ativam coerentemente sempre que os sinais estão, por exemplo, os sinais estão nessa região aqui, há um subconjunto de neurônios que ativa. Isso, experimentos físicos mostraram isso, no caso aqui, no mamífero, né, usando um gato no experimento. Okay? Foram estudados neurônios específicos que ativam sob certos estímulos específicos também. Okay? Então, essa figura está mostrando mais claramente isso, ou seja, esse neurônio escondido aí, esse neurônio interno aí do processo de tratamento do estímulo visual, né? Ele vai ser
muito ativado caso haja estimulação nessa região do campo de receptores. Okay? Muito bem. Neste paper ainda, né, chegou-se a um modelo bem sofisticado, né, em camadas, em muitas camadas, cada uma tem uma denominação, e já se mostrou à época, né, que aparentemente as primeiras camadas cuidavam de aspectos mais específicos, simples da imagem, e as camadas mais profundas cuidavam ou tinham conjuntos de neurônios que ativavam para padrões mais complexos. Tá? E essa complexidade, esse nível de abstração vai aumentando ao longo das camadas. Então, esse tipo de modelo, esse tipo de experimento com as conclusões a que ele chegou, né, acabou inspirando, de fato, os modelos computacionais de redes neurais artificiais a partir de então. Né? E, então, essas redes neurais inspiradas nesses modelos de visão computacional, vamos chamar assim, então apresentam conexões locais, estrutura em camadas, e operadores com algum grau de invariância espacial. Não precisa ser tudo isso que eu vou falar aqui, mas algum grau de invariância à posição, e ou tamanho, e ou contraste, e ou rotação, e ou orientação. Né? Se amanhã vocês treinarem uma rede e ela não for invariante à rotação, entendam que nem todas são mesmo. Okay? Então, vamos iniciar o estudo desses modelos computacionais inspirados nesse modelo extraído diretamente do experimento físico. Tá? Tenho que lembrar que em computador o tratamento de imagem é diferente já de partida em relação ao que a gente vê num ser vivo, particularmente um mamífero, né? No caso aqui um gato, estou usando a imagem de um gato, mas se um gato estivesse olhando para essa imagem, ele vê a imagem de outra forma. No caso do computador é uma matriz numérica, né? Como vocês estão vendo aqui, a gente vai ter uma certa resolução para a imagem. Eu estou fazendo um zoom nessa área aqui, vocês estão vendo que cada pixel da imagem vai ter um certo valor, que pode ser um nível de cinza ou uma intensidade de um canal, se for uma imagem colorida, né, vai ser um canal RGB. Vamos ter 3 matrizes daqui associadas a cada um desses 3 canais. Né? E assim que o computador, o modelo de classificação de imagem em computador, né, ele recebe essa imagem, ele vai mapear, no caso de uma aplicação em classificação, né, ele vai mapear uma probabilidade, uma porcentagem de chance daquela imagem de entrada pertencer a cada uma das classes de saída. Okay? Então, cada filtro local obtém uma saída a partir de matching com uma região do campo de receptores, passando o grau de matching por uma função não linear. Então, esse matching vai ser desempenhado aqui pelo produto interno, que nós já vimos a competência que o produto interno tem de fazer matching, né, com um estímulo de entrada. Então vamos continuar a usar esse conceito aqui. Né? Já mencionei o caso das imagens coloridas, que vão ter 3 canais aqui, né, no caso do padrão RGB. É possível reposicionar cada filtro varrendo o campo inteiro, né? Ou os 3 campos se for colorido, se a imagem for colorida, segundo uma regra específica. Normalmente a gente vai varrer da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Como se a gente estivesse fazendo uma leitura da imagem. O resultado dessa operação de varredura é uma outra imagem que a gente vai chamar de mapa de ativação, né? Produzida pela ativação não linear do filtro ao varrer todo o campo de receptores. No próximo slide vai ficar mais claro isso.
vai haver um passo de varredura, né? Se eu vou varrer da esquerda para a direita e de cima para baixo, eu tenho que ter um passo de deslocamento dessa janela, né? Desse filtro que está fazendo matching com a imagem. Ok? Esse passo da varredura a gente chama de sprite, e também pode haver uma presença de um preenchimento nas bordas da imagem para não perder informação enquanto estou passando o filtro, né? Então tem vários hiperparâmetros aqui nesse processo, né, que é qual é o tamanho desse passo da varredura, qual é a dimensão do filtro, quantos filtros eu vou utilizar e se vai haver a presença ou não de padding. Se houver, o padding é de 1 pixel, de 2 pixels, de quanto, ok? Então já mencionei aqui que esse preenchimento, que a gente chama de padding, ocorre justamente para que mesmo os pixels de borda possam ser centrados no centro do filtro, né? Não há um procedimento sistemático para definir esses hiperparâmetros, mas nós vamos assim apresentar aqui sugestão de valores e eles vão estar baseados em casos de sucesso da literatura, ok? Então vamos lá. O que vocês estão vendo aqui à direita é o chamado mapa de ativação, né? E cada pixel desse mapa de ativação, que é uma outra imagem, né? Ele vai corresponder ao resultado do produto interno entre o vetor de pesos do filtro e os pixels da imagem. Tá? Então, eu vou fazer produto interno se essa dimensão do filtro, aqui um filtro 5x5, né? Então, eu vou fazer produto interno entre um vetor de 25 elementos, que são os pixels da imagem, com os pesos do filtro, né? Que também representam 25 elementos. Okay? E esse filtro vai percorrer a imagem da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então aqui eu já dei um deslocamento de 1, então o stride aqui tem valor igual a 1, deu um deslocamento de 1, e o produto interno desse novo trecho da imagem aqui, que tem alguma sobreposição com o trecho anterior, né, do mesmo filtro vai preencher o valor do produto interno vai preencher o segundo campo, o segundo elemento aqui do mapa de ativação, e assim por diante, tá? Formando toda essa imagem aqui, que é o histórico de ativação desse único filtro aqui, quando ele percorre toda a imagem de entrada, ok? Se for uma imagem colorida, eu vou ter um filtro para cada canal, ok? Em termos fisiológicos, voltando a falar um pouquinho do nosso sensor visual, né? Não é o mesmo e único filtro que varre a imagem inteira, né? Mas sim um conjunto de filtros que operam em paralelo. Então os neurônios não vão ficar varrendo a imagem, mas eu ponho cópias, vamos dizer assim, do mesmo, de neurônios que fazem o mesmo papel, né? Para simular esse processo. Okay? Também é importante observar que o próprio campo de receptores está em permanente deslocamento, realizando uma varredura local da imagem. Se vocês acham que o olho de vocês está parado fixamente quando vocês estão olhando para um ponto de referência, tá? Não é verdade. Ele está em constante deslocamento. É assim que funciona o nosso sistema visual. Então, computacionalmente, eu vou ter esse filtro, né, que vai varrer o campo de receptores, percorrendo toda a imagem. Tá? Aqui eu tenho o filtro 3x3, eu estou ilustrando ele aqui apenas em 2 dimensões, mas entenda que tem também a profundidade que não está sendo mostrada aqui. Aqui parece ser uma rede fully connected, mas na verdade não é. Esse filtro
ele tem que se deslocar por toda a imagem. Em lugar de fazer esse deslocamento, o que a gente faz é uma cópia do mesmo filtro, ou se você quiser, né, a gente vai colocar filtros que compartilham pesos aqui. No caso, eu estou pondo 6 filtros, 3 por 3, né, para percorrer essa imagem aqui totalmente. Tá? E eu posso... a gente vai falar depois dessa operação de pooling, que é uma operação de redução de dimensão. Então, de 6 eu posso diminuir para 3, fazendo alguma operação de sumarização da informação que está aqui, chegando nesse ponto. Tá? E depois eu posso fazer novas etapas de convolução lá para frente. Okay? Então, quando vocês virem uma rede neural com essa configuração aqui, entenda que ele é um único filtro de dimensão 3, no caso aqui, que está está percorrendo a imagem de cima a baixo aqui. Né? E vai percorrer também em profundidade nesse exemplo aqui, mas não estamos visualizando isso. O tamanho do filtro, né, que também pode ser chamado de kernel, pode ser 3x3, se for uma imagem bidimensional, né? 5x5, né? Está ilustrado aqui quando for 5x5. E aqui tem um cenário interessante, onde eu tenho 3 filtros 3x3, seguido por mais um 3x3, né? Assim, processando o mesmo trecho da imagem de entrada. Tá? E já é interessante trabalhar essa questão do número de conexões sinápticas, que eu vou ter que ajustar essas conexões todas dos filtros, né, seja aqui ou aqui. E dependendo da configuração numérica e de dimensões dos filtros que a gente põe, pode acontecer algumas coisas não muito intuitivas. Por exemplo, nesse exemplo aqui, esse filtro 5x5 tem 25 conexões sinápticas, e esse conjunto de 4 filtros 3x3 vai ter... Na verdade, aqui são 2 filtros 3x3, me perdoem. Né? Esse daqui é um único filtro que vai percorrer uma imagem 5x5. Tá? Esse filtro tem 18 conexões sinápticas e esse daqui tem 25. Então, esse cenário é mais econômico do que esse. E pode ter um custo-benefício melhor. A gente vai ver várias situações assim, onde... Dependendo de como eu dimensiono os filtros convolucionais, eu posso ter um aumento muito grande ou uma redução acentuada no número de conexões sinápticas, né? Sem perda de capacidade de representação. Vamos falar um pouquinho da operação de convolução agora. No fundo, o que nós fazemos aqui nas redes neurais convolucionais é uma correlação cruzada. A gente vai diferenciar a convolução de correlação cruzada nesse mesmo slide aqui. Né? Mas, embora a gente faça a correlação cruzada e não convolução, nós vamos chamar de convolução daqui para frente. Tudo bem que alguns autores podem questionar essa minha interpretação, dizendo, não, mas é só dizer que o filtro que está passando pela imagem, ele está, na verdade, com uma imagem invertida, aí vira convolução. Tudo bem, pode se pensar assim, mas vamos lá, veja só. Então, se eu for fazer uma operação de convolução entre esses dois sinais, o que eu tenho que fazer é inverter um deles, no caso vai ser o G, né, e passar o G por todo o F, como vocês estão vendo aqui. Eu inverti o G, que está em vermelho, e eu estou, nessa sequência aqui, né, eu estou passando, o sinal vermelho, fazendo um produto, né, no caso, de novo, seria uma espécie de produto interno, né, entre o sinal vermelho e o sinal azul. Tá?
E aqui eu terminei de fazer toda essa passagem, produzindo esse resultado aqui, que seria a convolução. Tá? A correlação cruzada não inverte o G, eu passo o G do jeito que ele vem. Tá? E aí o resultado é um pouco diferente. Evidentemente que se eu tenho um filtro e uma imagem, né, dois sinais aqui, no caso, simétricos, o resultado vai ser coincidente dessas duas operações, somente nessa situação. Né? E tem outro termo que a gente chamaria de autocorrelação, que é fazer a correlação de um sinal com ele próprio. Tá? Enfim, então o que na verdade a gente faz em redes neurais, em camadas convolucionais de redes neurais, é essa operação aqui de correlação cruzada e não essa daqui. Tá? Mas alguns autores podem interpretar os filtros como se eles estivessem já invertidos. Né? Então vamos lá. Enquanto na operação de convolução, então, a imagem é tratada na direção normal, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, e o filtro vem na direção contrária. Enquanto que na correlação cruzada os dois estão na direção normal. Tá? Então essas são as fórmulas em termos de índice aqui dos pixels, vamos chamar assim. Né? Vocês podem ver aqui a diferença em termos de fórmula matemática. E uma propriedade interessante é que a convolução é uma operação comutativa, enquanto que a correlação cruzada não é necessariamente, a menos se esses sinais forem simétricos, daí ela também se torna comutativa. Okay? Então, de qualquer modo, vamos empregar o termo convolução daqui em diante e não se fala mais nisso. Aqui temos uma operação de convolução, só para mostrar para vocês. Então, aqui não é bem uma imagem, mas poderiam ser pixels de uma imagem. Mas no caso, estou pegando aqui um vetor unidimensional e vou aplicar esse filtro aqui. Né? Então, primeiro eu vou fazer matching com esses três primeiros elementos. Né? No caso aqui, o meu filtro tira uma média desses três elementos, né? Então vai dar 3. Na média desses valores dá 3. Tá? Depois eu faço um shift do filtro, pego os próximos 3 elementos com alguma sobreposição aqui, e a média aqui deu 5. E ao final, depois de 6 shifts que eu faço, né, eu obtenho a última média aqui, que no caso vai dar 10. Né? Então esse é o meu mapa de ativação após passar esse filtro aqui por toda essa imagem aqui. Pode ser uma série temporal também. Né? Então está claro aqui que eu estou fazendo uma operação de correlação cruzada. Mas se o filtro B aqui, nesse caso, é tudo igual os seus elementos, mas se fosse diferente, se você pensasse que ele está invertido, aí seria uma operação de correlação, de convolução de fato. Okay? Falei que não ia falar mais nisso, mas acabei mencionando. E esse filtro que tira a média, também, ou qualquer outro filtro pode ser chamado de kernel. Né? Mas quando esse kernel faz algum tipo de média, ele está, na verdade, suavizando a imagem da entrada, como vocês estão vendo aqui. Né? Então, dada essa série temporal, ao aplicar esse filtro convolucional aqui que tira a média, na saída vai aparecer o sinal da entrada suavizado, como vocês estão vendo aqui. Essa é uma das possibilidades. Agora, que fique claro, né? Esses filtros convolucionais que vão percorrer toda a imagem fazendo matching, né? Como que eu sei, ou como que eu defino a sua composição de pesos sinápticos, né? Não é você que define, né? Fique tranquilo em relação a isso. Você, mais uma vez, vai pedir para o erro cair lá na saída da rede neural, de modo que a performance para a tarefa que está sendo considerada aumente, né? E para conseguir boa performance na saída da rede, é necessário que esses filtros façam tarefas relevantes. Mas quais seriam elas, você não precisa saber nem a priori,
nem durante o treinamento. E a posteriori você pode, após ter a rede treinada, você pode verificar o que cada filtro está fazendo. Isso é possível, particularmente com imagens, né? Então, aqui só um experimento, vocês podem até parar o vídeo para ver se conseguem responder essa pergunta aqui, né? Entender o que esse filtro convolucional aqui, aqui tem uma imagem e ele vai percorrer essa imagem, produzindo esse mapa de ativação que está aqui do lado, né? A pergunta é, o que faz o filtro a seguir numa operação de convolução? Tá? Então, se você quiser pensar um pouquinho, pare o vídeo agora, que eu já vou responder essa pergunta em seguida. Tá? Então, esse filtro, o papel dele, como vocês estão vendo aqui, que está no preenchimento parcial, e aqui já é o preenchimento final, né? Ele é um extrator de borda, né? Então ele detecta a fronteira entre objetos de uma imagem, vamos dizer assim. Aqui, no caso, uma imagem binária, né? Então, é um detector de borda, né? No caso, borda vertical. Né? Que fique bem claro isso, né? De novo, é importante ter um filtro detector de borda vertical na minha rede neural com camadas convolucionais? Pode ser que sim, pode ser que não. Se for relevante, a própria rede neural vai, durante o treinamento, né, vai acabar sintetizando esse tipo de filtro convolucional. Tá? Você está dando liberdade para que ela, durante o treinamento, durante o ajuste das conexões sinápticas para reduzir o erro na saída, ela consiga desempenhar esse papel. Tá? Então, só para dar um exemplo, não sei se vai aparecer no vídeo adequadamente, mas de qualquer modo, depois vocês pegam o PDF e olhem com mais atenção. Né? Mas se eu aplicar esse filtro extrator de bordas verticais, essa imagem aí com níveis de cinza, né, de alta resolução, eu vou chegar a esse resultado. Okay? Então, eu estou extraindo da imagem original apenas alguns detalhes que estão associados com as suas bordas. Né? Eu posso aplicar também um filtro detector de bordas horizontais e vou extrair outro tipo de informação a partir da mesma imagem. E assim por diante. Mas, mais uma vez, não é você que vai definir o papel de cada filtro. E, professor, quantos filtros eu vou usar por camada para processar a imagem? Aí a gente vai apresentar dicas lá na frente, vocês vão ver vários exemplos de redes de sucesso, né? Normalmente são múltiplos de 2, né? 32, 64, 128, 256 filtros, coisas assim. Então, quando eu tenho 256 filtros que percorrem toda a imagem de uma camada para outra, né? Eu vou produzir 256 mapas de ativação, cada um especializado em extrair algum tipo de informação. E se aquela informação para o qual o filtro está especializado não estiver presente na imagem, o mapa de ativação é um cenário sem ativação nenhuma. Claro? Então, para imagens coloridas, eu vou ter um filtro para cada canal, né? E também os próprios mapas de ativação das camadas intermediárias, aí, uma rede profunda, né, podem ser interpretadas como imagens, como eu falei. Né? Então, eles podem ter canais também. Né? No caso, a gente vai interpretar como canais também. Okay? Eu ia fazer um comentário aqui. Fica mais para frente que eu tenho slides para sustentar o meu argumento. Tá? Então vamos falar um pouquinho mais ainda sobre esses mapas de ativação e sobre a operação de convolução. Então aqui eu tenho a minha imagem e aqui seria o mapa de ativação. A imagem é 4x4 e o meu mapa de ativação está 2x2.
porque eu não estou usando padding nesse exemplo, tá? Então, está bem claro que o produto interno entre os 9 pesos do filtro convolucional e esses 9 pixels da imagem, né, vai produzir um valor que eu vou colocar nesse campo do mapa de ativação. Depois, quando eu mover para o mesmo filtro, com os mesmos 9 pesos, eu mover para essa posição aqui, vai dar um outro resultado, tá? E que eu vou colocar nesse segundo campo, e assim por diante, né? Quando eu ponho um padding de 1, eu posso produzir um mapa de ativação de mesma dimensão da imagem original, ok? Se eu ponho um padding de 2, eu posso produzir um mapa de ativação que é maior que a imagem original. Então, tudo pode acontecer. Na camada seguinte, eu posso ter uma imagem menor ou maior do que a imagem da camada anterior. Tá? Eu também posso processar a minha imagem com o que a gente chama de um filtro convolucional dilatado, né, onde eu faço produto interno agora com esses pixels que estão mais escuros aqui, né, e não processo esses pixels intermediários. Então eu estou reduzindo o número de conexões sinápticas e perdendo informação, sim, mas pode ser que o custo-benefício seja compensador. Tá? Ela pode ser usada, inclusive, em substituição, essa operação de convolução dilatada, né? Pode ser uma alternativa às operações de pooling, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Né? Mais uma vez, e possivelmente a última vez aqui, mostrando, no caso, uma imagem binária e um filtro também com pesos binários, né? Como ficaria o mapa de ativação, que é esse cor-de-rosa aqui, quando eu aplico a convolução passando por toda a imagem com um stride de 1 e sem padding. Tá? Ao final, então, eu vou ter esse resultado aqui após convoluir esse filtro em verde por toda a imagem em azul. Acho que deu para entender como funciona a operação de convolução. Okay? Então, quando eu vou programar, né, em muitas linguagens aí, né, quando eu não uso o padding, eu escrevo valid aqui, né? E daí vocês veem que as imagens, aqui eu estou usando um filtro 3x3, né? As imagens vão ficando em dimensões cada vez menores ao longo das camadas, né? E se eu aumento a dimensão do filtro, aqui é um filtro 5x5, a redução é ainda maior, né? Mas eu posso usar o padding como same, né? E aí eu vou ter essa situação, eu preencho a imagem com zeros, né, nas bordas e eu aplico, por exemplo, o filtro 3x3 e obtenho um mapa de ativação que é de mesma dimensão da imagem original. O stride, se ele for de 1, eu vou ter uma resolução maior aqui, se ele for de 2, eu vou pulando, como vocês estão vendo aqui, né, eu não passei, o filtro não passou por essa posição aqui, já foi daqui direto para cá. Tá? Então, eu posso fazer isso para economizar conexões sinápticas. E estou perdendo informação, mas é um custo-benefício. Né? Quanto mais conexões, mais difícil treinar a rede e por mais que ela traga mais informação das camadas anteriores, eu posso não saber muito, não conseguir, não ter competência para trabalhar com essa riqueza de informação. Então, às vezes é melhor trazer menos informação, deixar a rede mais leve, né, e ter mais competência no ajuste das conexões sinápticas. Né. Aqui, mais uma vez, ilustrando essa operação de dilatação do filtro convolucional. Né? Então, ele pode pegar uma área bem maior, economizando conexões sinápticas também. Né? Aqui é o mesmo filtro 3x3. Nesse cenário, ele está pegando uma área 3x3 e aqui uma área, no caso, 5x5. Tá? Usando o mesmo conjunto de conexões sinápticas. Portanto, aqui há uma economia de conexões sinápticas, mas eu não
processa a informação que está nesses pixels que não estão em laranja. Bom, eu mencionei no primeiro slide, naquela breve introdução que eu fiz, que uma rede neural convolucional é uma cascata de filtros extratores de atributos. Então vamos falar sobre isso agora, né? Existe um padrão bem característico, então, na hora de eu construir uma rede convolucional. Nas primeiras camadas eu coloco filtros convolucionais, seguidos por operação de max pooling ou average pooling, tá? E ao final, as últimas camadas da rede são fully connected. Normalmente é assim que se implementa, pelo menos as redes neurais convolucionais clássicas aí da literatura e que ganharam competições ao longo dessa última década, né, tem essa configuração, né? Camadas, uma sequência de camadas convolucionais, podendo chegar a centenas de camadas convolucionais, né? E termina com pelo menos uma camada fully connected, mas podendo ser mais de uma. E a saída vai ter tantas saídas quanto classes, no caso de classificação de imagens aqui, né? E cada saída vai dizer a probabilidade de ser cada uma das classes, portanto elas somam em 1, aqui tem a função softmax aqui na saída, tá? Esse é o padrão, então. Quando eu treino a rede, então o que eu vou conseguir? Que cada camada seja realize, né, operações competentes de extração de atributos. E as camadas seguintes vão extrair atributos dos mapas de ativação da camada anterior, das camadas anteriores, assim por diante, né? Então eu vou ter uma sequência cumulativa de filtros extratores de atributos, de filtros não lineares, né? Certamente o ser humano, que já se dedicou por muitos anos aí a propor filtros extratores de atributos de imagem, né? Filtros wavelets, usando Fourier e outros operadores aí mais criativos, né? Certamente um ser humano não seria capaz de, por mais criativo que fosse, né, conceber uma cascata cumulativa de filtros não lineares competentes para determinadas aplicações. Então, nós estamos deixando o treinamento definir o papel a ser desempenhado por cada um desses filtros convolucionais, ok? Mesmo tendo esse padrão aí de camadas convolucionais seguidas por fully connected, né, e cada camada convolucional seguida por uma camada de pooling, né, mesmo assim é uma explosão de possibilidades de configuração de topologias, né, de arquiteturas de rede, né? Isso não é uma boa notícia, né, porque vem o desafio, né, como definir adequadamente a topologia da rede, né? Então, uma sugestão aqui que a gente vai dar em vários pontos aqui do material é partir de topologias que já conduziram a bons resultados. E esses caras que não tinham de onde partir, né, o que eles fizeram? Tentativa e erro, ou seja, eles foram tentando e melhorando e aumentando, diminuindo, adotaram alguma estratégia de crescimento da rede e foram, a partir de tentativa e erro, obtendo resultados melhores ou piores e até acabar o tempo das competições, por exemplo, né? Cabe lembrar que todas as camadas realizam operações não lineares, ou seja, depois daquele produto interno eu tenho que passar por uma ativação ReLU, né? Não falei isso até agora, mas cabe lembrar isso, né? E o ajuste dos pesos sinápticos vai recorrer a gradiente descendente do mesmo jeito, tá? Empregando retropropagação do erro. Aqui eu já falei isso, né? Você não tem a responsabilidade de dizer
qual é o papel que cada filtro convolucional vai desempenhar, né? Vai surgir uma cascata de filtros competentes e coerentes entre si, caso o erro caia na saída, né? Automaticamente vai acabar acontecendo isso. Esse é a grande mágica por trás do treinamento de uma rede neural. Você fornece flexibilidade e ela vai correr atrás de explorar essa flexibilidade de modo a resolver o problema com a maior competência possível, né? Minimizando o erro na saída. Mais uma topologia aqui com esse padrão que eu falei, né? Então, normalmente todas as camadas convolucionais são em conjunto, né, denominadas filtros extratores de atributos, como vocês estão vendo esses blocos aí limitados por esse retângulo vermelho, tá? E ao final seguem camadas fully connected, né, que estão circuladas aí em azul. Essas fichas em paralelo que vocês estão vendo são os mapas de ativação, né? Um para cada filtro que você coloca para processar a imagem de entrada, né? Nesse caso aqui, seria uma rede neural preparada para resolver o problema, uma base de dados chamada CIFAR 10, né? Que tem uma dimensão 32 por 32, tem 60 mil imagens também, que nem a MNIST. Na verdade, essa aqui é uma imagem da MNIST, a CIFAR 10 são imagens coloridas, só que a MNIST é 28 por 28 e a CIFAR 10 é 32 por 32 e 3 canais. Okay? Então, esse padrão aqui vai se manter, a gente vai ver vários exemplos de redes de sucesso aí, né? E o backpropagation vai se aplicar ao longo dessas camadas. Vamos em frente aqui. Por exemplo, né? Eu posso ter 4 filtros convolucionais, aqui aparece claramente a função de ativação ReLU, né, que eu vou aplicar após o produto interno de cada filtro, né? Não se esqueça disso, eu me esqueci de falar disso até o slide anterior, mas daqui para frente que fique isso bem claro, não são camadas lineares, né? Então, por exemplo, eu posso, após o treinamento, perceber que essa rede neural, ao filtrar essa imagem, né, produziu esses 4 resultados aqui. Então, eu tenho um filtro que levou a essa imagem, outro a essa imagem que só tem as bordas, outro essa imagem e outro essa daqui. Então, vocês estão vendo que cada filtro tem as suas características e é sensível a aspectos presentes na imagem de entrada distintos. Tá? Isso eu não comentei ainda, mas curiosamente, de modo impressionante, né, aquilo que foi percebido já no experimento lá de 1959 com o gato, né, também vai acontecer aqui, ou seja, as primeiras camadas, as camadas mais próximas da entrada, após o treinamento, né, vão acabar detectando padrões muito simples na imagem, né, como texturas diagonais e outros padrões muito elementares, né? E conforme eu vou me afastando aqui da entrada e me aproximando mais das camadas de saída, né, eu vou os meus filtros são sensíveis a objetos mais complexos, até imagens completas, né? Então a gente vai ver alguns exemplos em breve, ok? Aqui é um cenário um pouco forçado, mas vai ajudar vocês a entender, né? Então, se a rede neural, após o treinamento, né, é competente para classificar imagens como essa daqui, dizendo que é uma biblioteca, né? Então, de algum modo, em algumas camadas
dessa rede, né, vai haver neurônios detectores de texto, por exemplo. Então, se ele detecta que há textos presentes na imagem, é um sinal de que pode ser uma biblioteca. E mais para frente pode ter algum neurônio detector de um livro, né, ou de livros. E, portanto, esses dois neurônios vão ativar muito, né, e vão contribuir para que aqui na saída, né, na saída aqui da rede, fique facilitada a classificação da imagem de entrada como uma biblioteca, né, ou uma livraria, né, porque pode ter um detector de estantes também, de armário, né? E então vai facilitar a tarefa porque vão chegar informações aqui, no caso, né, antes das camadas fully connected, né, vão chegar informações de que a imagem tem livros e textos, ok? E isso facilita muito a tarefa de classificação dessas redes que estão aqui na saída. Então esse é o segredo do sucesso das redes neurais profundas com camadas convolucionais. Essas camadas em laranja aqui são extratoras de atributos, as em azul são redutoras de dimensão, e as em marrom são mapeadoras mesmo, que vão resolver o novo problema que eu tenho. Antes eu tinha o problema de mapear dos pixels brutos da imagem para a classe. Agora eu tenho um outro cenário aqui, possivelmente bem mais simples, né? Eu tenho que mapear agora esses atributos que chegam aqui para as classes, né? Facilitando a tarefa dessas camadas aqui. Assim se espera, né? Aqui é uma representação que, mais uma vez, parece uma rede neural fully connected, mas não é. São camadas, são filtros convolucionais, né? E está sendo mostrado aí mais uma vez que as camadas mais próximas da entrada detectam padrões bem simples, né? Como contrastes locais. Camadas mais intermediárias já detectam trechos de face, aqui seriam imagens de faces humanas, tá? Por exemplo, olho, boca, tá? São detectados aqui em camadas intermediárias, e as camadas mais afastadas da entrada já vão detectar faces inteiras, certo? Curiosamente, após o desempenho espetacular da AlexNet, né, aquela rede neural que venceu a competição da ImageNet em 2012, né, já no ano seguinte saiu esse paper brilhante aqui. Eu sugiro que vocês leiam esse trabalho do Seiler e Fergus, né. No ano seguinte, na mesma conferência, eles todos ficaram surpresos, né? Como é possível reduzir o erro de 26% para 15%, né? Uma paulada só. Então eles se ocuparam durante meses, né, para responder essa pergunta, né? O que estava acontecendo nessa rede neural que venceu a competição com uma margem impressionante, né? O que ela estava fazendo, qual era o segredo do sucesso, tá? E eles concluíram isso, que essa cascata cumulativa de filtros não lineares, extratores de atributos, né, realizava essa extração hierárquica, inicialmente detectar padrões muito básicos da imagem, depois ia abstraindo mais e mais e mais, né? É muito bonito isso, o paper é muito bem escrito, é um marco da história de Deep Learning, esse trabalho de 2013 que está citado aqui. Mais uma rede neural mostrando esse cenário, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como chegar nessas dimensões, né? No próximo slide em particular, mas vamos lá. Então eu tenho uma imagem de entrada que nesse exemplo aqui é 224 por 224 e 3 canais, mostrando uma imagem colorida, tá? E eu vou aplicar nessa imagem de entrada 96 filtros convolucionais 11 por 11, tá?
E ao fazer isso, com algum stride e usando padding ou não, né, eu vou chegar numa segunda camada com 96 mapas de ativação, um para cada filtro, né? E de dimensão 55 por 55. Né? Na outra camada eu vou aplicar um filtro convolucional 3x3, na verdade eu vou aplicar 256 filtros 3x3. Né? Então eu chamo, aqui eu tenho 3 canais, aqui eu tenho imagens 55 por 55 com 96 canais, aqui imagens 27 por 27 com 256 canais e assim por diante. Né? E vamos pelo menos deduzir daqui para cá, né? Como que eu tinha imagem 55 por 55 e ela virou 27 por 27, tá? Então, no próximo slide existe toda uma formulação que eu extraí aqui dessas notas de aula desse grupo aqui de Stanford, tá? E eles mostram, primeiro eles mostram valores típicos, né, para os parâmetros principais aqui do filtro convolucional. Então a imagem de entrada nossa, daquela camada para a seguinte, é 55 por 55 por 96, tá? Então eu tenho aqui 55 por 55 por 96. E o meu filtro, eu vou ter quantos filtros? Vamos ver, 256 filtros, o cara de 256. Eles vão ser 3 por 3, tá? É isso, né? Eles vão ser 3 por 3. Não, 5 por 5, é isso? Me permita olhar aqui. Isso, 5 por 5, né? Os filtros são 5 por 5. Então o F é 5. O stride aqui não está dito, mas vai ser de 2, tá? E vai ter padding de 1. Okay? Então é 55, 5, 2 e 1. Então vamos aplicar a fórmula aqui só para a largura da imagem. Né? Ela tem que dar o valor 27. Vamos ver se bate. Né? Então é 55 menos 5 dá 50, tá? Mais 2, 52, dividido por 2, 26, mais 1. Então, não é dividido por S mais 1, por favor. Tá? É dividido por S mais 1. Tá? Deveria ter um parênteses aqui. Então, 52 dividido por 2 dá 26, mais 1, 27. Então, de fato, bateu. Né? A largura da imagem aqui é 27. Tá? Vale o mesmo para a altura e a profundidade vai ser dada pelo número de filtros que eu vou usar nessa segunda camada. Okay? Então, esse slide ele é bastante importante porque mostra como calcular número de conexões sinápticas, como assim, configurar melhor a sua rede convolucional. Okay? E aqui em vermelho tem definições usuais de parâmetros, particularmente para o filtro convolucional e para a operação de convolução. Okay? Bom, eu também poderia pensar, e já existem aplicações na literatura, como esse paper aqui de 2018, em fazer uma convolução 3D. Então, se eu tiver imagens 3D e não apenas 2D, né? Na verdade, as imagens não são 2D, como eu falei, elas têm, pelo menos, se forem coloridas, elas têm 3 canais. Vamos pensar aqui em objetos que tem um certo volume. Né? Então eu posso aplicar convolução e trabalhar com camadas convolucionais que são volumes, né? E aí eu vou ter 4 dimensões, né? Porque tem também agora o canal seria a 4ª dimensão, certo? Vocês estão vendo aí, né, que isso está sendo mostrado na largura aí. Não tem muitas aplicações de convolução 3D, mas é possível sim, fica aí a provocação para vocês. Né? Por que uma provocação? Porque temos que entender que tem um custo-benefício aí, quer dizer, a quantidade de conexões sinápticas associadas a esses filtros convolucionais 3D, né, aumenta muito. Então precisa tomar algum cuidado aí para não
ter problema de memória e tempo de processamento, dependendo dos recursos que você tem para treinar a rede, né? Rapidamente a gente chega em milhões de conexões sinápticas nessas redes. Por falar nisso, né, em implementação computacional, talvez seja o slide mais importante do material, porque ele mostra como que ocorre na prática, né, essas implementações. Então, na verdade, a gente faz produto matricial. Então vamos lá, vamos supor que eu tenho uma imagem aqui com uma certa dimensão e 3 canais, tá? É uma imagem colorida, ok? E eu vou usar filtros convolucionais 3x3. Então, como são 3 canais, o filtro é 3x3x3. Então ele tem 27 pesos sinápticos, certo? E ele vai convoluir com um trecho 3x3x3 da imagem aqui, né? Então, em lugar de ficar todo momento fazendo um monte de produtos internos no loop de for, por exemplo, o que a gente faz? A gente pega esse primeiro trecho que vai ser convoluído aqui e empilha aqui num vetor uma coluna de dimensão 27. Daí pega o segundo, se o stride for de 1, né, pega a segunda, terceira e quarta colunas aqui, primeira e segunda e terceira linha, e mais um conjunto de 27 pixels aqui, né? Põe na segunda coluna aqui e assim por diante. Quantos forem os shifts necessários para eu percorrer a imagem inteira com esses filtros, né? Então eu vou produzir aqui uma matriz 27 por N, onde N é o número de shifts necessários para eu percorrer a imagem inteira. Tá? Se eu for usar 4 filtros convolucionais, então eu vou fazer o produto, e eles têm 27 pesos sinápticos cada, né? Eu vou fazer o produto dessa matriz 4 por 27 dos filtros, né? Por essa matriz aqui, que já é uma expansão da imagem original. Tá? Ao fazer esse produto dessas duas matrizes, eu obtenho 4 mapas de ativação de dimensão N, né? Que é exatamente o número de shifts que eu preciso dar. Então, é assim que eu implemento as redes neurais convolucionais, através de produtos matriciais. Então, aplicar o gradiente aqui fica bastante simples e a gente viu isso no tópico 3, bastante, né? Operações de cálculo matricial, por exemplo. Ok? Deu para entender? Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo e passam de novo aí. Eu acho que eu não me atrapalhei com as dimensões aqui. Vamos comentar um pouquinho sobre mais algumas motivações pelas quais as redes neurais com camadas convolucionais se tornaram estado da arte, né? Certamente, antes delas, essas competições de imagens eram trabalhadas com redes fully connected, como vocês estão vendo aqui, né? Então, um problema muito grave das redes fully connected já está mostrado aqui. Vocês estão vendo que a tela está preta, né? E não tenho tantos neurônios assim, né? E por que a tela está preta? Porque eu tenho uma quantidade enorme de conexões sinápticas. As redes fully connected, como o nome está dizendo, né? Densamente conectadas, totalmente conectadas, né? Elas são muito gulosas por conexões sinápticas e aí o custo-benefício delas fica comprometido, ou seja, rapidamente, principalmente para altas resoluções das imagens de entrada, né, eu posso chegar já só nessa camada aqui, só na primeira camada eu posso chegar a mais de 1 milhão de conexões sinápticas. Tá? Isso é preocupante e não é uma boa relação de custo-benefício. Então essa já é uma das principais motivações pelas quais, para tratamento de imagem em particular, né, camadas convolucionais tendem a produzir melhores resultados, porque elas trabalham com uma quantidade muito menor de conexões sinápticas e mesmo assim conseguem extrair com competência as informações fundamentais que estão presentes nos pixels originais da imagem. Okay? Mas não é só isso, né? Tem uma outra vantagem que eu discuto aqui nessa sessão.
que já começa a discutir nesse slide. Então, múltiplas camadas fully connected também são extratores de atributos. Se eu tenho uma cascata de camadas fully connected, eu vou ter uma cascata de filtros extratores de atributos. Né? A menos desse problema de explosão no número de conexões, seriam equivalentes, então? Não. Né? A gente vai ver por que a seguir. Né? Então veja esse cenário aqui. Digamos que eu tenha que detectar esse objeto na imagem e ele pode transladar pela imagem. Né? Com o filtro convolucional, se tiver uma dimensão adequada e um stride também adequado, vocês concordam que um único filtro detector desse objeto é capaz de detectá-lo em qualquer posição que ele esteja na imagem, né? Mesmo que aproximadamente, né? Com matching parcial. Já o filtro fully connected, ele faz produto interno com toda a imagem. Tá? Então você já vem aqui que se eu preciso detectar esse objeto nessas duas posições da imagem, eu teria que ter um filtro global, né? Que detecta imagens nessa posição e um outro filtro, um outro neurônio que detecta nessa posição. Então já começa aí a translação requer que eu tenha um neurônio para cada posição da imagem. E a imagem pode estar em infinitas, não infinitas, mas enfim, um número muito grande de posições dentro da imagem original. Né? Então já cria-se assim um problema importante, mesmo que eu admita matching parcial. Né? Então as camadas fully connected fazem filtros globais e há uma explosão absurda de conexões sinápticas. Ok? Então, o uso de filtros locais, que é o caso nas redes com camadas convolucionais, atenua bastante esse problema de detecção de objetos transladados. Né? E mais, né? Se os objetos não sofressem rotações e nem deformações, bastaria uma camada convolucional para eu detectar objetos, desde que eu tenha filtros especializados nisso. Né? Onde quer que eles estivessem na imagem, ok? Mas a gente vai ver a seguir que mais camadas convolucionais são importantes, particularmente por causa de rotações, deformações, né? Então eu não detecto a imagem inteira, eu detecto aspectos da imagem hierarquicamente com níveis maiores de abstração. Okay? Então vamos usar esse exemplo aqui. Aqui seria equivalente ao que a gente fez no MNIST para dígitos manuscritos, certo? Então eu tenho aqui imagens centradinhas de gatos, eu preciso detectar gatos. Né? Então um filtro global, né, que faz matching com toda e qualquer uma dessas imagens aqui, dá conta, tá? Porque ela está centradinha, bonitinha, os olhos estão todos alinhadinhos, o focinho do gato, o bigode e assim por diante. Tá? Por outro lado, nessa imagem aqui embaixo, a coisa complicou. Tá? Eu tenho a carinha do gato, né, em posições bem diferentes e o gato está com angulações diferentes também, né, dificultando, tornando bem mais desafiadora a tarefa de classificação. Né? Então, filtros globais que trabalham com a imagem inteira, né, já dá para vocês imaginarem que eu precisaria de muitos filtros para tratar essa imagem. Se eu mudo o posicionamento aí dos gatinhos, eu vou ter que projetar mais filtros. Né? Então é um cenário muito complicado para filtros globais, um cenário bastante simples para filtros locais. Ok? Então, na presença de transformações afins e deformações, recomenda-se o emprego de múltiplas camadas convolucionais, porque aí você vai implementar uma cascata de extratores de atributos com níveis hierárquicos de abstração. Tá? Beleza? Vamos em frente aqui, então.
Veja só, esse exemplo aqui que eu extraí de um daqueles vídeos lá citados no primeiro slide, né? Um filtro global que faz produto interno com a imagem inteira, né, supondo aqui uma resolução 300 por 300 e canais RGB, né, ele vai ter 270 mil de conexões sinápticas, um único filtro, tá? Enquanto que a mesma imagem pode ser tratada por um filtro 3x3x3, né, que vai ter 27 conexões sinápticas, ou seja, uma redução impressionante, né, de 270 mil para 27, fazendo a mesma tarefa e talvez até melhor, né, porque o 2 aqui pode estar translatado e aqui já não. Né? Então, veja, se eu tivesse um filtro detector de farol, né, o mesmo filtro pode detectar esses dois faróis aqui onde quer que eles estivessem. Tá? Acho que ficou bem clara a vantagem operacional de um filtro convolucional na tentativa de detectar informações relevantes em imagens brutas que chegam. Tá? E isso vai ocorrer também para as camadas intermediárias, nos mapas de ativação. Eles também são imagens, tá? E lá também há essa vantagem de eu poder buscar um certo padrão onde quer que ele esteja transladado lá na imagem, ok? Vamos finalmente então falar dos operadores max pooling, operadores de pooling, né? Aqui eu estou ilustrando o max pooling e o average pooling. Né? Então, o que é pooling? É uma técnica de subamostragem para reduzir a dimensão desses mapas de ativação. Né? E eu aplico a operação de pooling após uma operação de convolução sobre uma imagem. Ou seja, eu aplico a operação de subamostragem em cima dos mapas de ativação. Né? O max pooling vai preservar apenas a máxima ativação do bloco que ele está tratando, e o average pooling vai substituir aquele bloco inteiro pela sua ativação média. Né? Como vocês estão vendo aqui, se a dimensão do pooling é 2x2, eu vou reduzir uma imagem 4x4 para uma imagem 2x2. E eu só vou ficar aqui com a informação de máxima ativação, que é o 15. Aqui com 8, aqui também com 8 e aqui com 17, ok? E o average pooling vai ficar com a média das ativações dentro de cada pixel. Né? Então repare o seguinte, veja bem, se nessa região aqui, isso aqui já é um mapa de ativação, né? Mas digamos que o filtro que fez matching com a imagem original é detector de gato, de carinha de gato. Tá? Se tiver uma carinha de gato nessa região da imagem, né, então vai ter pelo menos uma das ativações aqui bastante elevada. A operação de max pooling vai pegar isso e vai manter essa informação. Ela vai dizer que na região noroeste da imagem, né, tem uma carinha de gato ali. Okay? Ou seja, se a minha tarefa for apenas detectar a presença de certos padrões na imagem, a operação de max pooling, mesmo com essa redução de dimensão e perda de informação, mas ela vai preservar essa informação bastante bem. Né? Mas não é sempre que isso acontece. Aqui tem dois exemplos de perda de informação. Né? Veja, aqui é, por exemplo, uma imagem em níveis de cinza, né? Essa linha preta vai ser representada por 0 e os outros pixels por 255. Né? A operação de max pooling vai perder completamente a informação aqui dessa linha. Tá? A de average pooling vai atenuar a informação. E por outro lado, né, a operação de max pooling, quando tem o complemento, ela não vai perder nada da imagem original. Professor, então eu deveria ter filtros max pooling para esse cenário e para esse. Sim, se necessário, mais uma vez, o treinamento vai alocar recursos para isso. Ok?
mas são filtros que promovem subamostragem com redução de dimensão para economia de conexões sinápticas, podendo potencialmente causar perda de informação. Vamos falar agora rapidamente de algumas redes neurais convolucionais históricas. Então, possivelmente nenhum de vocês tinha nascido ainda quando Fukushima propôs o neocognitron, né, que foi tido na literatura como a primeira rede neural realmente profunda implementada, né? É claro que a capacidade de treinar essa rede não era muito elevada na época, e ela causou algum impacto, mas pela dificuldade de ajustar as conexões na época, né, não houve tanto impacto assim, né. O impacto realmente começou, o mais marcante dele começou em 2012 aqui com essa rede, mas vamos falar um pouquinho dessa de 1998 do grupo do LeCun, chama LeNet, e essa inicial Lee, né, por causa do primeiro autor aí, o Ian LeCun, tá? Então veja que ele já em 1998, também muitos de vocês não tinham nascido ainda, ele já havia concebido essa arquitetura profunda aí e aplicado a dígitos manuscritos, né? Aqui tem duas imagens só para mostrar um pouco mais de cores, outra menos, né? E veja que todo mundo seguiu esse padrão até os dias de hoje, né? Então, essa rede de 1998 já detinha algumas técnicas mais avançadas para treinamento. Essa foi a primeira abordagem, né, convolutiva, bastante inspirada, como eu já disse, naqueles trabalhos, naquele trabalho de 1959 lá atrás, né? Mas, de fato, as técnicas mais competentes para treinar essa rede foram surgir mesmo em 2012, né, com essa rede aqui chamada AlexNet, sendo que Alex é o nome desse primeiro autor aqui, desse paper do grupo do Geoffrey Hinton. Tá? Então, ele ganha, essa rede neural que vocês estão vendo aqui ganhou, que é muito parecida com a LeNet do slide anterior, né, mas essa rede ganhou a competição da ImageNet, como eu já havia mencionado, né, o erro estava em 26,2% no ano anterior e foi para 15,3%. Foi um assombro esse ganho de desempenho aqui. Tá? E para chegar a isso, né, houve alguns progressos técnicos em relação ao que se tinha aqui. Essas arquiteturas são muito parecidas em termos topológicos, tá? Mas as dimensões e a competência no treinamento supervisionado foi bem outra, né? Então eu mantive aqui alguns textos em inglês originais do próprio paper, tá? E veja, essa rede neural que ganhou a competição tinha 60 milhões de conexões sinápticas, 650 mil neurônios, né? Consistia de 5 camadas convolucionais seguidas por max pooling, né? Algumas delas seguidas por max pooling, e terminava a rede com 3 camadas fully connected, né? E ao final eu tinha 1000 saídas com a função softmax para dar aquelas probabilidades. Então é um problema de classificação em 1000 classes diferentes, ok? E a performance é medida no top 5, ou seja, se a classe correta da imagem de entrada estiver nas 5 primeiras posições do seu classificador, você acertou, entendeu? Não precisa ser top 1. Eu vou mostrar alguns resultados aqui, top 1 e top 5, para vocês verem. Tá? Então veja, eles já usaram GPU em 2012 e já usaram Dropout. Tá? Isso é o assunto da segunda parte do nosso material aqui. Então a ImageNet
tem 15 milhões de imagens de alta resolução devidamente rotuladas, né, em 22 mil classes. E para essa competição aqui, que chama, me permita aqui, ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, tá? Eu vou trabalhar não com 15 milhões de imagens, mas com aproximadamente 1.200.000 imagens, tá? Não é um problema pequeno, não, né? Esse paper aqui discorre um pouco mais sobre a base de dados ImageNet. Se vocês quiserem consultar, fiquem à vontade, né? Agora vamos falar um pouquinho como projetar essas redes convolucionais. Se vocês acham que não há necessidade de nenhuma intervenção humana, na intervenção do projetista, estão enganados, né? Ainda é necessário a sua participação, é necessária a sua participação aí no loop de projeto, né? Ah, professor, mas eu posso fazer uma busca em grid. Ok, você pode até tentar, mas são muitos hiperparâmetros a definir, né? Dimensões dos filtros, número de camadas, é muita coisa, né? Cada dimensão de filtro para cada camada tem 4 parâmetros, só aí, né? Então é muita coisa, né? E há infinitos modos de você configurar a topologia. Por exemplo, fazendo conexões diretas, que a gente vai ver uma rede que surgiu em 2015, né, que ganhou essa mesma competição, também com desempenho impressionante, né? Ela fazia esses shortcuts aqui diretos, tá? Então, para o projeto de uma arquitetura profunda convolucional, ainda é necessário a expertise humana, por isso que eu estou me alongando tanto nesse tópico aqui, né, porque vocês vão precisar tomar decisões aí de projeto, e também usar a famosa técnica de tentar, errar, acertar e melhorando aos pouquinhos, né? Tentativa e erro. Então, os building blocks, né, das redes convolucionais são os filtros convolucionais e os filtros de pooling, ok? E os hiperparâmetros estão colocados aqui, a gente já falou basicamente de todos eles, né? Então, não é brincadeira definir, principalmente sabendo que esses parâmetros todos aqui, né, eu tenho que definir de novo a cada camada, né? Não é uma vez só. Então, como ainda respondendo algumas perguntas, né? Então, uma possibilidade é você fazer transfer learning ou direct reuse, acho que é isso que significa essa sigla aqui, né? Então você não projeta. Se o seu problema é similar a algum problema que já foi resolvido com sucesso, você pode copiar a rede neural já treinada, né, e substituir apenas a última camada, treinando com técnicas que a gente está vendo aqui no curso, né? Mas se o seu problema é muito novo e muito diferente dos problemas já tratados com sucesso, né, você ainda pode tentar tomar emprestado alguns módulos de sucesso aí de arquiteturas bem-sucedidas, né? Ou então, se nada der certo, você vai ter que fazer um projeto totalmente original, né? Não tem como escapar. Se nada do que já foi proposto ajuda, né, você vai ter que descobrir algo novo que possa contribuir, ok? Então, se você tiver que fazer isso, né, começar do zero, né, então comece com uma rede de dimensão reduzida, vai gradualmente incrementando o tamanho do modelo e vendo o impacto disso no desempenho, né? Talvez o modelo mais simples possível é a regressão linear, que seria só a última camada ali, né, que no caso é a questão 1 do nosso primeiro EFC, que a gente desenvolveu um regressor linear, no caso era um classificador. E a sugestão
que fica aqui também é: prefira profundidade em lugar de largura, ou seja, não ponha tantos filtros por camadas e prefira trabalhar com mais camadas com menos filtros. É mais ou menos essa a lógica aqui. Tá? Normalmente o tamanho dos filtros convolucionais mais indicados são 3x3 e 1x1. Opa, professor, mas um filtro 1x1 não faz nada, né? Ele vai convoluir aquele pixel. Tá? Calma lá, a gente vai ver nos próximos slides que sim, um filtro 1x1 pode fazer coisas muito importantes pela sua arquitetura. Né? Tanto que ele foi usado aqui no modelo importante da Google Net, que ganhou aquela competição em 2014, ok? Então esse é o módulo chamado Inception, que foi usado pela Google Net, né? Vários módulos desses em cascatas foram empregados, ou em paralelo também, para extrair atributos da competição lá da ImageNet, tá? Então a gente vai ver no próximo slide como foi o desempenho dessa rede e a relevância que teve essa proposta de módulo aqui. Tá? Veja, o filtro 1x1, de fato, ele só trabalha com um pixel da imagem, mas ele trabalha ao mesmo tempo com todos os canais. Então ele é uma espécie de cross-channel, um extrator de atributos através dos canais, ok? Além de ser um redutor de dimensão importante, dependendo das configurações. A gente vai ver isso. Então, veja só, a Google Net, obviamente chama Google Net porque foi desenvolvida pelo grupo do Google, né? Venceu a competição em 2014, e o erro, que em 2012 estava em 15 ponto alguma coisa por cento, né? Caiu para 6,6. Uma queda bastante expressiva, né? Então aqui eu falo um pouquinho mais sobre os atributos da competição. De fato são 1.200.000 imagens de treinamento, 50.000 de validação e 100.000 de teste. Esse desempenho aqui é junto ao conjunto de testes, se eu não me engano. E também tem essa possibilidade de fazer esses shortcuts, o skip connections também, que é chamado, né? E esse tipo de iniciativa está presente numa arquitetura chamada ResNet, que ganhou a competição em 2015. E aí o grupo que desenvolveu a ResNet é o do Microsoft Research. Okay? Por que essa rede teve um desempenho tão bom? Porque ela facilita o backpropagation, né? Esses shortcuts aqui facilita eu propagar o gradiente para trás, ajudando a treinar as camadas mais próximas da entrada, certo? Então esse foi o princípio que levou o pessoal que desenvolveu essa rede a obter esse tipo de performance aqui, né? Veja, no top 5, para o conjunto de validação, 4,49% de erro, e o top 1, 19,38%. Tá? Compare aqui, por exemplo, com a Google Net, né, que tinha dado 7,89% 2 anos antes, ganhou a competição, né? Agora já foi para 4,49%. Para o conjunto de teste, 3,57%. Né? Realmente um desempenho espetacular. Essa rede com 152 camadas. É assustador esse número de camadas, né? Mas se tornou possível treinar tantas camadas a partir dessa iniciativa de jogar o sinal lá para frente, sem passar por todas as camadas entre esse salto aí, que estão entre o salto, né? Vamos falar um pouquinho mais dos filtros de dimensão 1x1, né? Porque eles têm algumas vantagens importantes. Então veja, se eu, em lugar de fazer direto essa operação de convolução aqui, que me leva a 300 milhões de pesos sinápticos, né? Eu aplicar um filtro 1x1
produzindo esse resultado intermediário e depois produzindo algo equivalente a isso, né, eu posso produzir uma redução no conjunto de pesos sinápticos de 300 milhões para 92 milhões. Tá? É algo impressionante o que eu posso fazer ao trabalhar de forma mais esperta, né, com essas dimensões envolvidas. Né? Ok, que aqui eu posso ter alguma perda de informação comparado a esse cenário aqui, mas trabalhar com 3 vezes menos pesos pode ser uma vantagem competitiva importante. Né? Aqui é um outro exemplo, onde eu assistam um vídeo lá que está por trás, né? Eu vou mostrar qual é o vídeo que aborda esse cenário, né? Mas veja, nesse cenário aqui, eu teria 294 mil pesos e eu posso ter um cenário bastante equivalente aqui com 35 mil pesos. Né? Então, essas configurações podem ser decisivas aí para o sucesso ou não da sua aplicação, né? Se você souber manipular adequadamente as dimensões envolvidas. Tá? Então eu vou voltar aqui e mostrar que eu estou me referindo a esse segundo vídeo aqui do Isaac Dogan. Okay? De lá que eu tirei essa informação e ele explica adequadamente explica melhor do que eu estou explicando aqui, esse papel dos filtros de dimensão 1 por 1. Existe também estratégias bem interessantes para a economia de pesos sinápticos, onde eu primeiro faço convolução na largura, depois na altura e depois na profundidade de uma imagem. Tá? Isso leva a uma grande economia de conexões sinápticas, porque os meus filtros convolucionais são todos de dimensão mais reduzida. E ao final eu tenho um resultado que trabalhou as 3 dimensões da imagem do mesmo jeito. Okay? Então é muito importante para quem for trabalhar no dia a dia com redes convolucionais, né, tomar bastante cuidado na especificação dessas dimensões dos filtros convolucionais e das operações de subamostragem. Ele também faz um comentário aqui sobre o BET, lá da operação de mini-BET, né, ele sugere 32 amostras de treinamento, mas se o gradiente, né, ficar muito ruidoso, daí você aumenta esse BET, né, e se você cair em algum mínimo local, você diminui o BET para tentar escapar desse mínimo local. Então ele tratou bastante dessas operações aqui explicamos bem esse comportamento o papel que o tamanho do BET faz na hora que eu estou fazendo um treinamento, né, usando o gradiente descendente, né, e acho que vocês já vão conseguir entender melhor o que ele está mencionando aqui nesse slide. Vamos finalmente para a parte 2, já foi 1h30 aqui praticamente de vídeo, né, mas eu preciso terminar esse tópico aqui, que é um dos tópicos mais longos do curso de fato. Tá? Vamos lá. Então, o dropout é uma técnica de regularização e ele tem um sucesso bastante grande. Eu vou explicar aqui o motivo disso. Né? Então, sabemos que uma rede neural profunda com esse número absurdo de pesos sinápticos, na casa de milhões e milhões, né, maior até que o número de amostras disponíveis para treinamento, é uma rede projetada para produzir overfitting. Então eu tenho que evitar o overfitting de qualquer modo. Tá? Ou seja, as redes são extremamente flexíveis, né? E eu tenho que explorar essa flexibilidade na medida certa. Né? Então eu tenho que encontrar técnicas que me ajudem nesse processo. E eu diria que o sucesso lá da rede do grupo do Hinton lá de 2012, né, a AlexNet, se deveu em grande parte ao uso de dropout. Né? Então vamos lá, nós sabemos que a combinação de modelos, como realizado em comitês de máquina, eu vou falar de comitês de máquina na sessão 3 daqui a pouco, vou falar mais, né?
mas já comentei sobre isso em aula, né? O nome está dizendo, eu vou trabalhar com várias máquinas que propõem saídas, propõem soluções para o problema. Né? Daí eu vou tirar um consenso desse comitê de máquinas. Né? Então eu sei que a combinação de modelos tende a melhorar o desempenho de máquinas de aprendizado. Particularmente quando os modelos divergem no erro, ou seja, quando essas múltiplas máquinas não erram na mesma amostra. Né? Se todo mundo acertar e errar nas mesmas amostras no programa de classificação, consultar todos esses membros do comitê não vai me trazer ganho nenhum. Né? Então é importante que eles divirjam no erro. Né? Duas formas alternativas de promover diferença de comportamento, né, diversidade nos componentes aqui do comitê, é propor modelos com arquiteturas distintas ou treinar com dados distintos. Né? Essas são estratégias importantes para eu promover modelos que divergem no erro. Okay? E de fato, é provado isso em mais de um trabalho na literatura, eu estou citando aqui esse. Se houvesse recursos computacionais ilimitados, a melhor forma de regularizar um modelo de tamanho fixo, um modelo de aprendizado de máquina, é tirar a média de todas as possíveis atribuições e parâmetros, ponderando pela performance. Né? Então, redes com uma certa parametrização que tem um desempenho muito ruim, vão contribuir no resultado final, tá? Mas vão contribuir muito pouco, enquanto redes com desempenho espetacular vão contribuir muito mais. Né? Mas essa ponderação da participação de todas as propostas possíveis e atribuições e parâmetros, né, é o que leva à maximização da capacidade de generalização. Okay? Mas é inviável, é evidentemente inviável recorrer a esse tipo de cenário. Particularmente no contexto de Deep Learning. Né? Então, a síntese independente de múltiplos modelos de aprendizado, fixos ou variáveis, a serem adequadamente combinados, é proibitiva. Né? Eu tenho que ficar feliz se eu conseguir treinar um. Falar de múltiplos e ainda ter todos na memória e trabalhando em paralelo, tudo bem, pode ser que num dia, no futuro próximo, eu tenha um hardware preparado para isso, mas no momento é proibitivo. Tá? E além disso, se o modelo não for fixo, encontrar um conjunto adequado de hiperparâmetros para cada proposta de arquitetura é uma tarefa custosa e desafiadora. Se o modelo for fixo e a diversidade for promovida pelo treinamento com subconjuntos de dados distintos, né, pode não haver dados suficientes para evitar o overfitting, né, que eu vou ter que dividir dados. Alguns modelos não vão ver certas amostras, justamente para poder dar saídas diferentes. Né? Então, tudo isso acaba dificultando que eu produza uma solução que regularize bem, né? Para evitar o overfitting. E mesmo que eu obtenha múltiplas redes que vão compor lá os elementos do comitê de máquina, né? Colocar todas em operação simultaneamente pode ser que daqui a alguns anos eu consiga, mas é algo muito pesado, né? E ainda é proibitivo em termos computacionais. Então, uma técnica que consegue dar cabo de todas essas demandas aqui sem incorrer nessa explosão de uso de recursos computacionais, né? Chama-se dropout. Né? Ela visa uma boa regularização e a definição dela é o seguinte: ela promove a eliminação aleatória de neurônios da rede neural durante o treinamento, né? Juntamente com suas conexões sinápticas. Então, se eu estou treinando uma rede neural com 1000 neurônios, em cada época de treinamento eu vou treinar, por exemplo, 700, a mesma rede só com 700 dos 1000 neurônios. 300 vão ser dropped out. Ok? E o que eu ganho com isso? Veja, antes de ir para o próximo slide, né?
o que poderia acontecer se eu mantenho os 1000 neurônios o tempo inteiro alguns neurônios fazem bobagem, é algo que não interessa para o aprendizado daquela tarefa, mas se outros neurônios na sequência cancelarem aquela bobagem feita pelo neurônio, né, ele não vai ser percebida esse gasto de recursos inútil, tá? E a rede não vai estar usando todos os seus recursos disponíveis. Né? Por outro lado, se de tempos em tempos esse neurônio que porventura está produzindo uma tarefa negativa para as demandas do problema, né? Ficar sozinho, né? Eu fizer o dropout daqueles neurônios que escondem a bagunça causada por esse daqui, né? Ele vai ser revelado e ele vai ser treinado para deixar de produzir esse processo, tá? Que a gente chama de coadaptação. Então, o dropout ajuda a eliminar coadaptação e ajuda a fazer com que todos os neurônios remem na mesma direção, usando uma expressão aí do mundo corporativo, né? Porque vez ou outra eles vão estar sozinhos e vez ou outra eles vão estar acompanhados de outros. Então eles precisam fazer coisas úteis para o aprendizado. É mais ou menos essa a justificativa prática do desempenho com o dropout. Né? Sem o dropout eu não conseguiria enxergar essas coadaptações nocivas aí ao desempenho da rede. Né? E uma outra interpretação estatística que eu tenho para o dropout é que ele é equivalente, né? Treinar a rede com essa estratégia aí de apagar uma certa parcela dos neurônios a cada época, né? É equivalente a treinar uma quantidade exponencial de redes neurais mais enxutas, que compartilham pesos e que podem ser combinadas de forma bastante eficiente numa rede neural completa. Eu já disse que isso não dá para fazer computacionalmente, mas se essa tarefa tiver na prática um papel equivalente a treinar um número exponencial de arquiteturas, então o desempenho está explicado, né, por que é tão bom. Né? Então a capacidade de regularização de dropout é superior ao que se consegue com outras técnicas de regularização. Né? Por exemplo, parar o treinamento mais cedo, ao minimizar o erro junto ao conjunto de validação, que é o holdout que a gente viu, né? Penalizar o aumento do módulo do vetor de pesos via laço, que a gente vai ver ainda, né? Ou norma L2, e promover o compartilhamento de pesos, né, que é algo que talvez eu já tenha falado um pouco, mas nós vamos falar mais adiante. Né. Compartilhar pesos significa que alguns pesos da rede têm o mesmo valor, independente de eles estarem em posições diferentes da rede. Então, se eu ajusto aqui, eu ajusto em todos os pontos onde ele é usado. Né. Então, isso ajuda a reduzir o número de pesos da rede. Enfim, todas essas técnicas, embora bastante competentes em certas circunstâncias, mas comparadas ao dropout elas são inferiores. Okay? A figura a seguir ilustra a aplicação de dropout numa rede neural do tipo Perceptron de múltiplas camadas, né? E normalmente a gente vai usar uma taxa de remoção de 50% para as unidades escondidas, mas não para as unidades de entrada, porque se eu fizer isso eu vou perder muita informação de entrada, ok? Então normalmente a gente apaga neurônios mais próximos da saída aqui e menos neurônios da entrada, ok? Mas é isso. De tempos em tempos eu vou apagar um certo subconjunto de neurônios e só vou ajustar as conexões dos neurônios que sobraram. E na próxima época é um outro subconjunto de neurônios, né? E de tempos em tempos, portanto, cada neurônio vai estar tentando resolver o problema com uma equipe diferente, certo? Isso é muito importante para extrair de cada neurônio o melhor que ele pode fornecer. Após o treinamento, os pesos produzidos em toda a rede neural, após o treinamento eu vou usar a rede neural inteira, né? E sem cancelar nenhum neurônio. Mas
Como, em média, a rede foi treinada com um número mais reduzido de neurônios, então eu não posso usar os neurônios com os pesos resultantes do treinamento. Eu tenho que multiplicar os pesos sinápticos pela probabilidade do neurônio sair da rede. Ok? Então, a probabilidade do neurônio não estar presente, né? Na verdade, é o contrário. Né? P é a probabilidade do neurônio estar presente. Né? E eu, ao final, eu vou usar todos os neurônios e vou multiplicar os pesos resultantes do treinamento por P, sendo P a probabilidade do neurônio estar presente na rede durante o treinamento, ok? Com essa política, a saída da rede neural após o treinamento vai apresentar o valor médio produzido por um número exponencialmente elevado de redes neurais com remoção de unidades, que poderiam ser produzidas durante o treinamento. Então, vocês percebem que essa é uma técnica computacional bastante esperta, é um truque técnico, né, que é equivalente a eu treinar um número exponencial de redes. Né? De fato, uma rede neural com N neurônios pode dar origem a 2 elevado a N diferentes arquiteturas. Olha que coisa impressionante, né? Que compartilham os mesmos pesos sinápticos, quando não envolvidos. Né? Bom, a cada época ou mini batch de treinamento, uma rede neural mais enxuta é amostrada aleatoriamente da rede completa e, desse modo, treinar uma rede neural com N unidades aplicando dropout pode ser interpretado como treinar 2 elevado a N redes mais enxutas. É uma coisa impressionante isso, né? E é claro que nem todas essas redes, essas 2 elevado a N redes, vão estar amostradas lá no dropout, mas em termos práticos é equivalente a eu fazer isso. Okay? Em fase de operação, após terminado o treinamento, em lugar de se obter a média do comportamento de entrada e saída de 2 N redes neurais mais enxutas, o que seria inviável, né, aplica-se um método bem simples de aproximação da média, que opera bem em aplicações práticas, que é essa multiplicação do peso aí. Tá? Eu vou usar, portanto, uma única rede neural com todos os neurônios, mais os pesos multiplicados por essa probabilidade. Aqui eu falei probabilidade de remoção, na verdade é probabilidade de presença, né? Então tem um erro aqui mesmo, né? Não é probabilidade de remoção, é probabilidade de presença, ok? Depois eu vou corrigir no PDF. Em estudos recentes, né, o dropout foi interpretado como um caso especial do algoritmo de treinamento Stochastic Delta Rule, que foi proposto por esse Hanson aqui em 1990. Então eu peço que vocês consultem esse paper aqui de 2018, que até afirma que essa técnica bate o dropout e tal, mas por hora eu recomendo que vocês usem dropout nas aplicações de vocês com redes convolucionais, tá? E outras redes também. De fato, é uma técnica muito poderosa para regularização. Vamos falar um pouquinho de comitê de máquinas, que está por trás do princípio aqui do dropout, né? É como se eu tivesse um comitê de 2 N máquinas treinadas, né? Mas vamos falar explicitamente desse cenário, de produzir membros de um comitê. E também vou falar de um comitê estático, que é o chamado ensemble, e de um comitê dinâmico, que é a chamada mistura de especialistas. Então, o comitê é um método de aprendizado, supervisionado ou não, cujo objetivo é aumentar a capacidade de generalização de modelos de aprendizado. Tá? Então, eu já até devo ter comentado com vocês, né? Qualquer líder aí que tem um cargo de poder, né? Quanto maior o poder que ele exerce, há uma tendência dele ter uma equipe de consultores, né? De preferência advindos de várias vertentes aí da sociedade, né? Justamente para terem opiniões diversas. Né? Então, como essas pessoas que têm muito poder têm que lidar com situações muito complexas e de alto impacto, né? Normalmente elas vão primeiro consultar esse comitê
de especialistas aí da sociedade civil, né? E depois eles tomam as suas decisões. E a partir de um consenso das opiniões desse comitê. Okay? A tendência é que essas decisões acabam sendo mais embasadas e mais assertivas. Essa é a ideia. Então, por quê? Sabendo que nós temos aí o apoio da lei de Moore, que nos deu uma grande capacidade de processamento de memória, né? Por que não fazer isso também em machine learning? Em lugar de treinar um único classificador, se eu estou atrás de alta performance, né? Que eu não sei se eu regularizei adequadamente, então eu treino independentemente M classificadores, e daí tiro, por exemplo, voto majoritário, faço uma combinação de suas respostas aqui, e a saída vai ser um agregado das propostas desses M componentes. Okay? Esse é o ensemble, que é o comitê estático. Né? No comitê dinâmico, eu não combino a saída de todos, né? Eu vou chamar cada componente de especialista, e de acordo com o tipo de entrada que eu recebo, eu vou ter um outro mapeador aqui, né, que vai escolher um desses especialistas ou vai fazer uma ponderação convexa aqui, né, deles. Né? Exemplo, se esse seletor aqui sabe que o especialista número 2 é muito bom para opinar sobre uma certa região da entrada, e é essa entrada que eu estou recebendo agora, veja, ele recebe a entrada aqui, então ele vai selecionar o especialista número 2 com muito mais intensidade que os outros, né, visando uma saída mais assertiva. Então isso chama-se mistura de especialistas. Aqui eu faço a mistura e eu vou treinar, né, o misturador e os especialistas conjuntamente. Então, os especialistas têm que aprender a se especializar em certas situações da entrada, eles têm que ser complementares entre si, e, simultaneamente, o misturador das propostas aqui tem que aprender a selecionar adequadamente de acordo com a especialização que vai ocorrendo. Uma técnica bastante elaborada estatisticamente. Okay? Então tem o seletor binário, né, que escolhe um dos M, e tem o seletor gradual também. Né? No caso da mistura especialista, que é um comitê de máquinas dinâmico. Okay? Aqui tem um exemplo de um ensemble, né, onde você tem aqui a saída de 3 preditores, e a média dos 3 é uma saída agregada. Então eu tenho um comitê com 3 componentes, vocês estão vendo aqui que o resultado da saída do comitê, que nada mais é do que a média da proposta de predição dos 3 componentes, né, é superior, produz um erro menor que qualquer um dos componentes isoladamente, certo? Nem sempre isso ocorre, né? Mas em algum momento na frente no curso eu posso voltar a comentar por que mesmo quando o comitê não produz um resultado superior a qualquer um dos seus componentes, por que ainda é vantajoso usar o comitê. Tá? Um outro exemplo aqui, no cenário de classificação, né, você tem aqui 3 classificadores, 3 só para caber no slide, né, poderiam ser 30. Tá? Você tem 3 propostas classificadores, nenhuma delas com 100% de acerto. Tirando o voto majoritário dos 3, eu produzo esse resultado aqui, que nesse exemplo particular dá 100% de acerto. Tá? Então, veja, sem nenhuma contribuição intelectual, simplesmente usando a variedade de saídas, né, como eles divergem no erro, eu posso explorar isso para produzir ganho de desempenho. Né? É uma técnica bastante poderosa e eu convido vocês a considerá-la onde for pertinente. Né? Vale também para clusterização. Você está vendo aqui 3 propostas de agrupamento de amostras.
e eu posso tirar também uma espécie de voto majoritário aí, de quem esteve mais tempo junto no mesmo grupo, produzindo uma solução de consenso que aparentemente é mais robusta que qualquer uma dessas propostas isoladas. Okay? Como chegar nesses componentes aqui é algo que eu não estou evidenciando nesse momento. Tá? No caso de mistura de especialistas, o cenário é um pouco diferente. Né? Em lugar de tirar média, voto majoritário, como eu falei, né? Se eu percebo que o especialista 1 é melhor para separar amostras nessa região, e por sua vez o especialista 2 é melhor nessa região aqui, então o misturador, que é esse módulo aqui, ele vai produzir uma solução que toma a saída do especialista 1 por aqui e daqui para frente ele chaveia para o especialista 2. Tá? E esse resultado tende a ser mais de uma performance superior quando comparado com os componentes, com os especialistas individuais. Tá? No caso de um comitê estático avançando, né, eu tenho que realizar 3 etapas aqui. Né? Eu tenho que gerar componentes, eu tenho que selecionar um subconjunto deles, dado que não é porque eu gerei 200 componentes que eu tenho que usar os 200. Né? Então, eu tenho uma etapa de seleção de um subconjunto dos componentes candidatos, e aí eu tenho que também realizar a combinação deles de modo a produzir um ganho de desempenho. Então não é algo tão elementar, é bastante promissor, né? Mas você tem aqui várias etapas e precisa ser competente na síntese de todas elas, né? Para que o desempenho satisfaça todo esse esforço, né? Compense. Para gerar diversidade, né, eu posso trabalhar tanto distribuindo as amostras, usando um conjunto diferente de amostra para treinar cada máquina, né? Ou até um subconjunto de atributos diferentes, tipo pegar partes da imagem, se for o caso de uma classificação de imagem, né? Jogar para um classificador e uma outra parte da imagem jogar para outro classificador. Então, tem várias formas de reamostragem ou de distorção que faz com que cada máquina de aprendizado perceba os dados sob um prisma diferente, entendeu? Isso permite gerar diversidade de modelos, que é a saúde por trás de um comitê de máquinas. Né? Aqui vocês estão vendo um outro cenário onde eu tenho uma mistura de especialistas, onde cada especialista tem uma região onde ele é mais competente. Tá? Então, se a chamada rede gating aqui, que é o misturador, né, souber disso e tem que saber, né, para que a performance de toda a estrutura aqui funcione, né, então ela vai fazer um chaveamento adequado entre os especialistas de acordo com onde estão as amostras. Então, se as amostras estiverem nessa região, ela vai produzir um valor alto para o G2 aqui, essa rede gate, né, para que esse especialista 2 contribua maximamente para a saída, porque ele é muito bom nessa região. Okay? Aqui eu só vou mostrar um exemplo bastante curioso do resultado que foi obtido com uma mistura de especialistas. Então eu tenho que predizer essa série temporal aqui, que tem picos positivos e negativos. Né? E o resultado final que foi obtido está aqui. O especialista 1 só sintetiza picos positivos, o especialista 2 só picos negativos, né? E a rede gating chaveia entre os dois. Veja, enquanto tem picos positivos, ela está escolhendo o especialista 1. Quando o pico fica negativo, ela chaveia para o especialista 2. Ela aprendeu isso também. Né? Então, você simplificou o problema, você dividiu para conquistar, que é uma expressão que se usa aí. Né? Você tinha um problema mais complicado, dividiu, tornou ele mais simples, produziu 2 preditores, um para picos positivos, outro para picos negativos. E
combinando adequadamente os dois, você acaba fazendo uma predição sem viés, né? Você vê aqui que o erro de predição tem média zero, é um erro bastante baixo se a gente for olhar as escalas aqui, né? Então, é uma técnica bastante sofisticada e não está diretamente, essa mistura de especialistas, por ser um comitê dinâmico, não está diretamente vinculado a Deep Learning. Mas o Ensemble, que é o comitê estático, sim, tem iniciativas em Deep Learning. Mas mesmo que você não use Deep Learning, fica aí a provocação, né, para que você trabalhe com essas técnicas aqui. Tá? Finalizei o material com 1h50, mais 1h55 quase de exposição aqui, né? Temos as referências bibliográficas, nem todas foram citadas ao longo do texto aqui, mas são bastante relevantes nos tópicos trabalhados, né? Não vou fazer nenhum destaque específico aí, mas é um número reduzido de referências, dá para vocês passarem por todas elas, dando uma olhada pelo menos, né? Quase todas elas vocês podem acessar pela internet aí, estão disponíveis, né? Certamente essa primeira, essa daqui também, esse livro aqui está à venda na Amazon, mas tem também uma versão online, essa aqui é uma tese da própria Unicamp. Talvez esse trabalho aqui não esteja disponível, mas tentem consultar esse material dentro das possibilidades. Tá? Há outros links aqui mencionados. Então, com isso eu concluo a parte 2 desse tópico 8 do curso, né? Um assunto extremamente importante que vai nos habilitar agora para uma nova rodada aí de exercícios de fixação de conceitos. Agradeço a atenção de todos e peço aí que aqueles que ainda não fizeram, que se inscrevam no canal para receberem notificações de novos vídeos aí que forem lançados, ok?